Ora, vamos lá ao episódio 4, que já vem aqui um pouco diferente, que eu costumo sair ao domingo e está a sair uma segunda-feira, exatamente por emergir numa mensagem diferente. E normalmente quando eu gravo o podcast eu gosto que seja genuíno, não gosto que seja apenas algo embelezado ou bonito ou que é muito pensado, tem que ser algo mais espontâneo, pouco pensado e mais sentido para vos poder passar a mensagem que de alguma forma a mim também faz sentido. Para quem me está a ouvir pela primeira vez, eu sou a Marta Martins, este é o Alma na Boca e nós falamos aqui um pouco de exatamente isto, com a alma na boca, juntamente com a fé. O episódio de hoje chama-se O Ladrão do Tempo. Neste sentido e nesta escrita que eu tenho aqui comigo, surgiu-me o seguinte: tu sabias que és um péssimo investigador ou investigadora da tua própria vida? Pensa assim comigo. Tu gastas bateria a resolver os problemas que só existem na tua cabeça. Okay? Tu choras por falências que não aconteceram. Também é verdade. O teu sistema nervoso entra sempre em tamanha tensão ao tentar prever o futuro constantemente. Será que vai chover? Será que amanhã está tudo bem no trabalho? Será que o meu chefe não me vai chatear? Será que realmente não vai acontecer nenhum imprevisto? Apesar de nós sabermos que todos os dias a forma como vivemos, como nós estamos, quando saímos de casa, tudo é um imprevisto, ok? Mas tentamos sempre de alguma forma prever situações. Há pessoas que conseguem lidar com o facto de termos algum imprevisto no dia de uma forma tranquila, mas há outras que não conseguem tanto lidar com o facto de que naquele dia que em vez de saírem às 8 saíram às 8h05 ou saíram às 8h30 por causa de alguma coisa que aconteceu em casa e são incapazes de lidar com aquela situação e entram em pânico. Nós temos aqui diferenças também, claro, com base na forma como fomos educados, com base nos nossos traumas também, com base na nossa infância e tudo mais. Esta questão do imprevisto também vem muito daí, mas isso já são outros 500 e outro podcast, no fundo. Quem sabe ainda falo sobre esta questão da criança. E hoje eu quero vos contar uma história, como já é habitual. Quem já me ouve já conhece que eu vou sempre procurar alguma história bíblica ou algum trecho ou alguma mensagem que acabou por se cruzar no meu caminho e fez-me refletir. E quem puder, estiver-me a ouvir e puder fechar os olhos, perfeito. Quem não puder, também está tudo certo. Mas para conseguirem imaginar este cenário, imaginem um espaço seguro, ok? Que está rodeado por muros super altos de pedra, quase como fosse uma fortaleza, ok? E só existe uma porta, e a porta está na frente desse espaço. E dentro desse espaço seguro estão ovelhas. E elas ficam ali guardadas todas as noites, no espaço seguro, tranquilo. E há um pastor desse rebanho que trata essas ovelhas. Elas conhecem pela voz esse pastor. E sempre que aquele pastor abre a porta da entrada, chama por elas nome por nome, elas vão tranquilas ao seu caminho, porque conhecem a voz daquele pastor e confiam e vão ao seu percurso. E ele sabe o nome de cada uma daquelas ovelhas. Elas seguem o seu caminho e sabem perfeitamente, aquele pastor sabe também que se houvesse um estranho a abrir aquela porta, aquelas ovelhas não sairiam dali, não reconheciam a voz e não passavam por aquele percurso, porque não estava lá o seu pastor a chamar pelo nome por cada uma delas. E isso ia-lhes causar muito temor, não reconhecer aquela voz, também iria fazer com que elas não saíssem de lá. E nesta descrição bíblica há uma passagem que talvez algumas pessoas até conheçam, que é: aquele que não entra pela porta do redil, mas só por outro lado, é ladrão e assaltante. Eu sou a porta. Quem entra através de mim será salvo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Vendo isto de uma forma lógica e até emocional, racional também, nós temos aqui alguém que nos está a dizer que se não for alguém que te conhece, se for de uma forma estranha e não for entrar por aquela porta, cuidado, porque significa que algo não está certo. Porque na verdade todos temos direito a que chamem pelo nosso nome e que a vida seja boa e seja até abundante para todos, ok? O que eu retirei daqui desta passagem e o que me chamou particular atenção. Se imaginarmos que a nossa mente é aquele espaço cercado pelos muros, ok? A porta da frente é a nossa realidade. É o dia 2, porque a nossa realidade é o dia 2. Nós não temos outra realidade. Podemos saber o que aconteceu no passado, mas não sabemos o dia da manhã. E a realidade é o dia 2, porque é o que estamos a viver neste momento. No passado também é como se fosse um filme que nós vamos buscar através de fotografias, através de sensações que já tivemos, conversas e a memória. Então a voz do pastor é a nossa essência, é o nosso propósito, é o que nos traz paz, é o que nos chama pelo nome, é o que nos guia e que nos chama um passo cada vez na nossa vida. E até aqui ok. Mas depois há um ladrão, é dito que há um ladrão. E reparem no detalhe, ele não entra pela porta da frente, pela realidade 2, não é? Acaba por subir por outro lado, salta o muro. E este muro é quase como se saltasse a nossa imaginação. Vai através de suposições e começa como? Começa com os ses. E se eu falir? E se eu não gostar? E se não gostarem de mim? E se correr mal? E se eu trocar de trabalho e não for aquilo que eu espero? É como se fosse o ladrão chamado de ansiedade. A ansiedade do dia da manhã. E usa essa voz estranha que nos causa temor, que nós não conseguimos reconhecer, para nos cansar, para cansar esta mente. É quase como se nos roubasse o tempo, roubasse a paz e roubasse até muitas vezes a nossa voz, o nosso dom. Este dia já estive a conversar algumas questões que estou aqui a falar e surgiu mesmo esta coisa de que às vezes tomamos ações que não é aquilo que nós queríamos porque fazemos pelo outro, às vezes pela família, às vezes estamos com uma mulher que não é a mulher da nossa vida porque a família assim o quis. Estava a falar exatamente de uma situação assim, de uma pessoa que claramente não é feliz porque está com uma pessoa que na altura disse sim porque a família decidiu que era assim. E essa pessoa não teve a coragem e acabou por aceitar e dizer constantemente em voz alta, não, esta pessoa é a pessoa que eu amo, então mentaliza-se disso todos os dias para justificar aquela vida que tem, que não gosta do trabalho, nem da vida, nem do estilo de vida, e que certamente se tivesse feito essa alteração, se tivesse amado um outro alguém ou dado a oportunidade de amar outro alguém, a própria vida seria totalmente diferente. Então é como se estivesse sempre uma voz na porta da frente a chamar pela realidade e houvesse outra aqui a roubar grande parte da vida. E no meio dessa situação, deste caso específico, como é que, a pergunta é, alguém que está aqui a ouvir pode-me perguntar assim, ok Marta, mas como é que essa pessoa não dispara, ok, e a vida é tão curta, porque é que não pode conhecer outra pessoa? E se tiver filhos está tudo bem, eles vão compreender. É muito melhor ter pais que se amam e um pai ou uma mãe ativos com a vida, felizes, do que o inverso. Mas esta questão do que é que vão pensar e do tempo e da coragem faz-nos pensar que está tudo bem assim, agora também já não serve mais nada para mim. Então também nos faz pensar que nós não devemos viver esta vida da abundância que está escrito para nós, que isso está escrito, que a nossa vida é da abundância, não é? E que nós devemos ouvir aquele que nos guia. E na verdade o que acontece muitas vezes e a cada um de nós
é fazermos o jantar hoje a pensar no e-mail que vamos enviar amanhã de manhã. Acontece-me isso muitas vezes também. E há uma parte de nós que depois se dá conta que nós somos os ladrões de nós mesmos. Este ladrão que é falado nesta história. E que nós conseguimos reparar que somos os ladrões de nós mesmos até quando olhamos para trás. Se nós virmos bem, olharmos para a nossa história, metade, ou não mais, talvez 80%, 90% daquilo que nós imaginamos, daquilo que a nossa mente criou, não aconteceu. Principalmente os piores cenários, não aconteceram. E nós vivemos naquele estado caótico e o nosso corpo sentiu aquelas emoções que não eram verdadeiras durante aquele tempo. E nós conseguimos fazer isto a nós mesmos, ok? E quando muitas vezes deixamos esta voz do medo, esta voz de que algo que nunca aconteceu está ali presente, que só está na nossa cabeça, nós deixamos que a nossa paz seja levada e depois não conseguimos estar presente nem para o nosso corpo, nem para a nossa mente e começamos a dar desculpas de eu como porque é o prazer da vida. E eu até vejo-me ao espelho e não estou bem, mas eu tenho que ter uma justificação. Porque olhar para mim e fazer algo por mim exige que eu me veja, exige que eu veja a porta aberta e ouça aquela voz. E estar mais presente comigo e olhar para mim ao espelho e ver-me de uma forma genuína requer essa intenção de realmente tomar rédea daquilo que é real, daquilo que é hoje. E é engraçado que Jesus ensinou-nos algo interessante no meio desta história, não é? Resolve os problemas que entram pela porta do hoje. Resolve esses. Sim, tu vais ter que realmente estás cá na Terra, tens desafios para viver, como eu estive enquanto estive cá, então vive os desafios de hoje. E muitas vezes até está escrito em algumas partes da Bíblia assim: porque é que estás ansioso? Se tu confiares em ti, tu verás que há sempre uma solução. Então eu gostava aqui de trazer neste podcast um pouquinho mais curto, eu acho que sim, vai ficar um pouco mais curto, sobre este desafio que é: se vives o dia de hoje e sem experimentar, assim, vamos experimentar, vá, que nós não sejamos este ladrão, nem que seja a partir do momento que me estás a ouvir, ou seja, o dia já vais-me ouvir agora a partir das 11 da noite, ok, então conta das 11 da noite de que estás-me a ouvir até às 11 da noite do próximo dia. E vamos experimentar em dizer: eu tenho tudo o que eu preciso agora. Se vocês olharem para vocês no agora, vocês têm muita coisa. De certeza que tem alguém que vos ama. Seja a pessoa que for, há alguém próximo a vocês que vos quer bem, que tem essa preocupação, que tem amor, seja um filho, seja uma filha, seja um esposo, seja um amigo, seja uma amiga. Nós conseguimos ter um sítio para morar. Espero que sim, queremos estar a ouvir que tenha esse lugar, que tenha água, comida, que tenha roupa para vestir, que se possa sentir bem, que possa ter saúde. Então nós temos muitas coisas que precisamos naquele momento, neste momento. E nunca podemos esquecer que quem nos conhece chama-nos pelo nome. Quem não nos chama pelo nome realmente não devia até fazer parte do nosso caminho. E se hoje fosse esse último dia que tu estás cá na Terra, que nós não sabemos quando será o último, tu farias exatamente as coisas que estás a fazer hoje, por ti e pelos teus, por aqueles que amas mais? Estarias a viver dessa forma, a dizer essas palavras aos que te rodeiam, aquilo que sentes? São estas as perguntas que eu queria deixar convosco, porque esta reflexão é uma reflexão sobre, no fundo, aquilo que está escrito para nós, aquilo que está como uma mensagem, que eu acho que às vezes encriptada e falta aqui um pouco desta reflexão. Eu acho que o mundo é tão mais bonito se refletirmos, se questionarmos
Talvez por isso eu sempre gostei da área de investigação, porque precisamos de perguntas e respostas para resolver aquela questão, ou aquele problema, ou aquilo que precisamos de analisar depois. E a curiosidade e esse mundo sempre foi um mundo do qual eu gostei de descobrir. Ou seja, onde há conhecimento. O conhecimento é descoberto porque tu vais lá interrogar. Então, viver também no nosso dia-a-dia, viver no hoje, também é às vezes fazer perguntas. Não ter medo de fazer perguntas. Não ter medo de perguntar, e se eu fizesse isto na minha vida? E se eu tivesse coragem de falar aquilo que realmente eu quero? Se eu tiver coragem de dizer não e de me respeitar? E se eu tiver coragem de saber que eu estou aqui para os meus? E às vezes isso também significa dizer não. Há alguns que me querem retirar energia e se aproveitar de quem eu sou, daquilo que eu faço. Muitas vezes não damos conta, por exemplo, até no trabalho onde estamos, até nas relações de amizade, naquelas pessoas que nos rodeiam, que se aproveitam da nossa função para que a vida seja facilitada e nós não damos conta. Então é preciso também refletir sobre o papel que nós temos, sobre o papel que nós queremos ser, e nada mais do que ontem aqui em Portugal celebrou-se o nosso Dia da Liberdade, que vem muito neste encontro de que dizer não também é importante. Dizer não é um ato de liberdade, principalmente nestes dias temos discutido sobre o não, sobre uma polémica gigante nestes últimos dias sobre o não que nós podemos dizer e que muitas vezes não temos de volta essa compreensão. E hoje também, só aqui para terminar, também surgiu uma reflexão de que as mulheres, pelo menos em Portugal, e eu acho que fora até de Portugal, foram educadas para dizer não a si mesmas, não para dizer não ao outro. E isto é tão verdade. Foram mesmo educadas para dizer não a si mesmas, para agradar, porque tem que ser, porque é bonito, porque tens que estar bonita, porque não é bonito ter essa tatuagem, ter essa roupa, porque não é bonito pensar dessa forma. E fomos acreditando que existem formas que nós temos de estar na vida. Muitas vezes há muitas mulheres, acho que eu não vou estender muito mais porque também é um debate longo e que daria outro episódio, que é, há muitas mulheres que são a casa e o mundo de todos porque foram educadas dessa forma e acham que tem que ser assim. E quando vem outra mulher que se impõe e que diz não, o meu limite é aqui, e eu sei aquilo que eu quero e aquilo que é o respeito para mim, por isso respeita-me também. Essa mulher é vista como prepotente, sem lógica, muito emotiva, não é? Então também temos que olhar para aqui e perceber que caminho queremos traçar, que caminho é a nossa realidade do hoje, desse hoje que nós queremos também chamar. E dentro desta reflexão sobre a quem tu abres a porta, a quem tu queres ouvir, quem chama pelo teu nome, qual é o teu caminho, fiquem em paz, uma grande semana para todos e espero que vos faça sentido de alguma forma estas palavras. Até breve.